Bom, já estamos ao vivo. Agora são 20 horas e 5 minutos na capital paraibana, João Pessoa. Estamos aqui onde fica o ponto mais oriental da América do Sul, a Ponta dos Seixas, um tradicional e histórico ponto turístico aqui de nossa querida Paraíba, mas que lamentavelmente está em deserto total devido a essa pandemia do Covid-19, o coronavírus. Nós vamos conversar hoje sobre a conjuntura nacional brasileira em tempo de pandemia do Covid-19, ou coronavírus. E nós vamos nos debruçar sobre toda essa problemática pela qual vive, está passando, está atravessando essa fase nebulosa o nosso querido Brasil e as nossas famílias, os nossos empresários, nossos trabalhadores, nossas instituições, nossas entidades, escolas, ONGs, enfim, está todo mundo no mesmo barco. Fazendo uma análise bem breve dessa situação pela qual passa o Brasil, nós percebemos o seguinte: nos momentos de muita dificuldade, nos momentos de muita dor, muito sofrimento, muita perda, existe um sentimento humano chamado solidariedade e empatia. O que seria a empatia? A empatia seria você... Esse é um termo muito usado, principalmente nas áreas da psicologia. A psicologia fala muito da história da empatia, de você ser uma pessoa empática. A empatia não é nada mais, nada menos do que você se colocar no lugar do outro. Se esforçar para procurar entender, sentir a dor, o sofrimento, o momento pelo qual passa aquela outra pessoa. E nesse momento estamos todos juntos, irmanados ou não, mas estamos todos juntos nesta mesma embarcação. O Brasil, usando um sentido figurado, pode ser comparado hoje como um grande avião, uma aeronave, ou uma grande embarcação, um imenso navio. Tanto o avião enfrenta, às vezes, momentos no seu trajeto de grandes turbulências. Nessas turbulências ele pode até se espatifar, explodir, ou cair, uma de suas turbinas parar de funcionar, ou as duas turbinas pararem de funcionar e o avião cair e morre todo mundo. Ou no caso da embarcação do grande navio, esse grande navio, esse barco também pode afundar, naufragar e todos virem ao naufrágio e morrerem, todos juntos. O que se percebe lamentavelmente no Brasil é que nesse momento em que está todo mundo enfrentando problemas de isolamento social por força de lei arbitrária, e aí eu vou explicar, constitucionalmente, porque os senhores governadores e prefeitos estão agindo de forma insana, ilegal e inconstitucional. E não me venha com o argumento de mas o STF... Não farei aqui ataques pessoais a quem quer que seja. Aos ilustres, excelentíssimos senhores ministros da Suprema Corte do STF, aos excelentíssimos senhores governadores, como também excelentíssimos senhores prefeitos, democraticamente eleitos pelo voto popular. Aqui não haverá espaços para ataques pessoais, mas para uma análise, uma crítica, usando do direito da liberdade de expressão que ainda nós gozamos na internet. Porque em praça pública, isso também já nos foi usurpado, tomado. Não quero, repito, aqui, de forma alguma, fazer ataques a ministro A, B ou C, a governador ou prefeito A, B ou C. Não. Não estou fazendo análises conjunturais de pessoas. Estou fazendo uma análise conjuntural nacional do Brasil
frente perante essa pandemia do Covid-19, do coronavírus. Isso me dá, de certa forma, autoridade quando se usa de isenção e imparcialidade. Não quero também aqui fazer citações, nem ataques, nem defesas a partidos políticos, a siglas partidárias. Longe disso. Vamos fazer uma análise de como está o Brasil e como está se portando e se comportando as nossas instituições federais, estaduais, municipais, as nossas instituições jurídicas, as nossas instituições administrativas, tanto a nível federal, do governo federal, como a nível estadual, dos governos do estado, como também a nível municipal, das prefeituras de cada cidade. Ricardo Santos marcando presença aqui em nossa live. Jonas Souza também, obrigado aí pela presença de vocês. Me desculpe se eu não dei atenção, porque estou no raciocínio para de repente não estar cortando para no raciocínio a listagem de presenças. Mas desde já de coração sou grato a todos vocês. Retomando a linha de pensamento, este vídeo, esta análise de conjuntura nacional é para vermos, avaliarmos, criticarmos. Zé Marcos, obrigado pela presença e participação. Como se porta e se comportam as instituições e as ONGs. Vejamos o caso do STF, Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte de Justiça. Ora, o STF sempre se arvorou e seus presidentes que por ali passaram, que por ali passam e que ali está, sempre alegou que o STF, Supremo Tribunal Federal, é o guardião da Constituição Federal do Brasil. Uma Constituição, como disse, de saudosa memória o deputado federal Ulisses Guimarães. Aqui está a Constituição democrática e cidadã. Pois eu evoco e invoco esta Constituição Federal para fundamentar as minhas argumentações, as minhas postagens de que essa quarentena, um isolamento social horizontal, do fecha tudo, ela é insana, ela é ilegal e ela é inconstitucional. Aí nós vamos ter que mostrar na lei. E vamos aqui, eu estou com a página aberta, eu não sei como editar, colocar a imagem, mas vocês podem aí entrarem no site politize.com.br, o site politize.com.br, e lá tem sobre o 5º artigo da Constituição Federal, ou seja, o artigo 5º. E vamos então, qual é o inciso do artigo 5 ou do artigo 5º da Constituição Federal, que fundamenta, que me dá base legal, constitucional, para dizer que a quarentena, o isolamento horizontal, é uma atitude arbitrária, é um abuso de autoridade e é uma ação ilegal e inconstitucional. Vejamos o texto, a redação do que diz o inciso 15 do artigo 5º, 5 da Constituição Federal. Diz assim: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Vou repetir. Inciso 15º do artigo 5º da Constituição Federal, que tem como título a liberdade de locomoção, ou seja, o livre direito de ir e vir do cidadão e da cidadã brasileiros. Abre aspas. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Eu vos pergunto, cidadão e cidadã brasileira e brasileiro, estamos ou não estamos em tempo de paz? Sim, estamos em tempo de paz. Não tivemos nenhuma invasão estrangeira, não tivemos nenhuma ameaça
de uma iminente invasão estrangeira e não temos convulsão social, um processo de guerra civil. Se assim estivéssemos, aí sim, aí poderia o presidente da República decretar um isolamento social, um confinamento, até para poupar a vida das pessoas, a vida das famílias, dos trabalhadores, dos cidadãos brasileiros. Nós não estamos em tempo de guerra, estamos em tempo de paz, enfrentando e sofrendo, como o mundo todo, uma pandemia de um vírus Covid-19, coronavírus, repito, como já disse em outras lives, um vírus que tem RG, CPF e DNA da China comunista. E aí nós vamos agora ilustrar com um artigo aqui que está no CliquePB, portal de notícias, cliquepb.com.br, notícia de hoje. Notícia de hoje, 17 de abril de 2020. Novo coronavírus foi fabricado acidentalmente em laboratório chinês. Alô? Laboratório chinês. Diz descobridor do vírus do HIV. O cientista francês diz que é um laboratório de alta segurança na cidade de Wuhan, na China, é especializado nesse tipo de vírus. O coronavírus, desde o início dos anos 2000. Vocês ouviram? 2000. Desde o ano 2000 que há manipulação de vírus. E esse vírus, coronavírus, foi descoberto no ano 2000. Ou seja, nos anos 2000, a partir do ano 2000. Vou ler só uma introduçãozinha, um introito aqui do que diz a matéria do cliquepb.com.br de hoje. Diferentemente do que divulgaram as autoridades, o novo coronavírus foi fabricado artificialmente em um laboratório chinês. China comunista. Provavelmente no segundo semestre de 2019. Diz Luc Montagnier, Prêmio Nobel de Medicina de 2008. O cientista francês diz que o laboratório de alta segurança da cidade de Wuhan é especializado nesse tipo de vírus. O coronavírus, desde o começo dos anos 2000, eles têm expertise com isso. Isso me fez olhar de perto a sequência de RNA do vírus. Já que o vírus, pessoal, não tem DNA, tem RNA. Fiz essa análise, assim como o matemático Jean-Claude Pérez, especialista em biomatemática. E segue a matéria. Se vocês quiserem se aprofundar, acessem cliquepb.com.br. Clique com CK, clickpb.com.br/saúde/novo coronavírus foi fabricado acidentalmente em laboratório chinês. Bota lá no CliquePB, você vai ver essa matéria publicada hoje, no portal do CliquePB de hoje. Tá certo? A matéria é da redação, uma redação com Isto É. Então já é uma matéria que replica um assunto que foi publicado na revista Isto É, revista de grande circulação no Brasil. Tenho dito. Eu também, além de militar da reserva, por isso que eu estou hoje assim camuflado, estou camuflado porque dia 19, além de ser o dia do índio brasileiro, também é o dia da infantaria, a rainha das armas no Brasil. E eu, como fui infante, uma vez infante para sempre. Eu já de antemão já parabenizo a todos que integram a infantaria, o 15º Batalhão de Infantaria Motorizado aqui em João Pessoa, quartel o qual servi em 1981, ali na companhia de apoio, né, no pelotão de morteiro 4.2 pesado. Então, além de militar da reserva, depois que eu saí do Exército, passei no concurso e fui para a Polícia Militar, sou sargento da Polícia Militar na reserva remunerada. Além disso, eu passei no concurso de professor. Eu sou professor de artes cênicas, as artes que contemplam teatro, dança, circo e folclore. Então, além de militar, além de professor, também sou radialista. Eu fiz o curso de radialista e tenho um registro profissional como radialista, com registro na Delegacia Regional do Trabalho, DRT, aqui do Ministério do Trabalho na Paraíba, 1098.
é o meu registro de radialista profissional. 1098 é o número da minha DRT como radialista. E aprendi no mundo da imprensa, no mundo da mídia. Carlos Duarte Neto, obrigado pela sua presença e participação em nossa live. Eu aprendi que, assim como diz no direito, cabe o ônus da prova a quem acusa. Eu aprendi no meu curso de radialista, como radialista, a só noticiar aquilo que eu tenho como provar, documentalmente. Então, jamais eu vou estar fazendo aqui ataques pessoais a B ou C, fulaninho, cicraninho, sem as devidas provas. Ou sem os devidos processos investigativos do GAECO, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, dos órgãos de investigação. Quando o assunto já é público e notório, já é praticamente de domínio público, eu só faço apenas replicar e dar a fonte, citar a fonte. Eu não invento. Eu não invento. Eu só informo. E na minha informação, eu procuro evitar o sensacionalismo barato, gerar o pânico, o terror psicológico nas pessoas. Para que isso? Por que isso? Está certo o presidente Bolsonaro quando diz: o mundo precisa de paz. O mundo precisa de notícias de paz e não de terror, de gerar pânico nas pessoas. E aí vamos dentro dessa análise de conjuntura nacional do Brasil, ou seja, a análise de conjuntura nacional brasileira em tempo de pandemia do coronavírus, o Covid-19, vamos fundamentar por que eu digo que a quarentena de isolamento horizontal, ela é insana. Ela é uma insanidade. Eu não estou aqui gratuitamente, de forma fortuita, dizer que governador A, B ou C, prefeito A, B ou C, ou ministro tal, ou não sei quem, são loucos, são insanos. Não. Longe de mim querer caluniar, difamar ou injuriar quem quer que seja. Marcelo Rocha, obrigado pela sua participação, presença em nossa live, meu irmão. Não tenho autoridade, competência e não cabe a mim, de forma alguma, estar caluniando, difamando, injuriando ninguém. Agora, se o cara comete fraudes, desvios, crimes, já é investigado, a Polícia Federal já prende, já coloca a tornozeleira eletrônica, né? O GAECO já apreende provas, apreende materiais, computadores, tal. Então, não tem como dizer, há fortíssimos indícios de que fulaninho, cicraninho, realmente desviou, fraudou e é um ladrão. Pelas suas práticas, que está aí comprovando todo o processo de investigação. Ah, mas só depois de transitado e julgado. Quer dizer, se nas manobras, manipulações, articulações, o processo cai por terra, quer dizer que o cara é ficha limpa. Quer dizer que o cara é inocente, santo e imaculado. Ele pode enganar a justiça dos homens. Ele pode enganar os cidadãos, os eleitores. Mas a Deus ele não engana. Os olhos de Deus, Criador dos céus e da terra, contempla todas as coisas, os bons e os maus, os homens de bem e os perversos. E tudo aquilo que é tramado na calada da noite, no segredo, no secreto dos gabinetes, um dia será revelado, virá à tona para a própria vergonha dos que assim procederam. É bíblico. É bíblico. Tudo aquilo que o homem tramar em secreto, esquematizar, burlar, barganhar, negociar, um dia será revelado. Mais cedo ou mais tarde. Romildo Filho e Lisandra Chiaretti. Acho que é assim, né? Lisandra Chiaretti, obrigado pela sua presença e participação em nossa live. Romildo Filho, também grande ator de teatro, Romildo Filho. Então, veja bem, de Deus não se esconde. Antes de qualquer palavra que venha sair da nossa boca, Deus já a sondou em nossos corações, em nossas mentes, porque Deus é onisciente. É um dos atributos de Deus. E Deus pode todas as coisas. Deus é onipotente. Você pode dizer, mas como é que Deus permite? Carlos Ferreira de Araújo
Ricardo Santos, obrigado também pela presença, participação em nossa live. Deus tem misericórdia e Deus às vezes tolera, mas um dia haverá a grande prestação de contas. Do justo juiz não tem recurso. Do justo juiz não tem agravo dos embargos, de infringentes, de não sei o que mais lá, de tanta enrolação. Com o justo juiz, o Senhor Jesus, quando voltar aqui à terra, não haverá compra de sentenças. Não haverá saidinhas, fugidinhas, dribles, manobras, artifícios. Nananina. Tudo virá à tona, tudo será revelado e cada um vai pagar por si e pelos seus atos. E todos nós prestaremos contas até de toda palavra que saiu da nossa boca. Está escrito. Está escrito. Por isso que a gente tem que ter cuidado na língua. Muito cuidado com a língua. Mas retomemos o raciocínio da conjuntura nacional brasileira em tempos de pandemia. O que eu vim dizendo? Nós, brasileiros, temos que exercer mais a solidariedade e a empatia. A empatia é se colocar um pouco no lugar dos outros. Eu fiz um apelo agora há pouco nas redes sociais, colocando assim: senhor governador do estado da Paraíba, doutor João Azevedo, senhor prefeito da capital paraibana, João Pessoa, Luciano Cartacho, pessoas que tenham respeito e pessoas que, como manda a Bíblia Sagrada, devo orar por elas, porque elas são autoridades e toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. É como o Bolsonaro. É a obrigação nossa, gostando ou não gostando de Bolsonaro. É como o meu governador João Azevedo, gostando ou não gostando, ou divergindo das posições políticas, partidárias, ideológicas dele. Mas é meu dever, minha obrigação, orar pelas autoridades constituídas. Orar pelos vereadores, orar pelos deputados estaduais e federais, orar pelos senadores, orar pelos ministros do STF, orar pelos juízes, desembargadores, magistrados, promotores, orar pelos ministros. É assim que a Bíblia nos orienta. É assim que eu me esforço para fazer. Posso divergir? Claro. Posso não concordar? Claro. Posso até criticar? Claro. Mas mantendo a regra da boa educação. Respeitando para ser respeitado. Então eu fiz esse apelo ao senhor governador, vou repetir, retomar o fio da meada aqui. Senhor governador, doutor João Azevedo, Marcos Costa e Luiz Carlos Clauque Soares, obrigado pela presença, participação em nossa live aqui. Fiz o seguinte apelo ao governador do estado da Paraíba, doutor João Azevedo, e também ao prefeito da capital, repito, João Pessoa, o Luciano Cartacho. Francisco Gomes Teixeira, obrigado pela participação, presença aqui em nossa live. Fiz as seguintes indagações. Como podem os senhores colocarem suas cabeças nos travesseiros e dormirem um sono tranquilo, sem pensar, sem se preocupar com o pequeno comerciante, como diziam antigamente, o mascate, o ambulante, o pequeno vendedor, que diariamente trabalha cerca de 10 horas ou mais para levar o pão de cada dia para sua família, para seus filhinhos, que muitas vezes estão famintos e carentes. Essa é uma grande indagação. Essa é uma grande pergunta para inquietar as consciências, não só aqui do governador da Paraíba e o prefeito da capital, João Pessoa, Luciano Cartacho, mas de todos os governadores. Quantos pais de família, mães de família, jovens, não estão já com a barriga pegada nas costelas, nas costas, passando fome, passando necessidade, e vão receber uma ajuda mensal de R$600. Que dá para quê, meus senhores? Que dá para quê, brasileiro? R$600 para passar um mês? Quando você vai ali no supermercado, faz qualquer comprinha, a compra já dá 300, 400, R$500. Como fica a sustentabilidade, a governabilidade também? Defendo a vida? Sim. Defendo a saúde? Sim. Acredito que o governador João Azevedo da Paraíba, o prefeito Luciano Cartacho de João Pessoa, estão corretos em defender a vida?
e preservar a saúde. Sim, não posso discordar disso. Nisso aí estamos em harmonia. Mas e os empregos? E a sustentabilidade das famílias? Daqui a pouco, senhor governador, daqui a pouco, prefeito, não vai ter dinheiro nem dos cofres federais para bancar o sustento de tanta gente com fome, de tanta gente desempregada e de tanta gente desesperada. E quando bate a fome junto com o desespero, não há lei, não há autoridade, não há polícia, não há guarda municipal, não há exército que segure, que sustente. Fica o meu alerta. Eu estou alertando isso faz tempo. É uma loucura o isolamento horizontal, a quarentena, o fecha tudo. Pensem, repensem, meditem, reflitam numa reabertura gradual, com todas as medidas de segurança, com lavagens constantes da mão, todas as lojas, todos os estabelecimentos comerciais colocarem sabonete líquido, sabão líquido, lavatório para as pessoas que entram e saem lavarem suas mãos. Álcool gel, no teor 70% também. Façam isso. Coloquem isso no decreto. Toda empresa, as pessoas ao entrarem ou saírem, terem álcool gel, terem... Né? Uso de luvas para proteção, para evitar a proliferação do Covid-19, do coronavírus. Uso de luvas. Tornar obrigatório, com o comércio funcionando, da máscara de proteção nasobucal, nariz e boca. E por que não também adotar uma proteção maior, uma máscara de proteção visual e facial com folha de acetato? Já está sendo produzido aí. Brasileiro muito criativo. Então, senhores governadores, agora levo minha fala a todos. Então, senhores governadores e prefeitos, pelo amor de Deus, enquanto é tempo de salvar o Brasil, acabem com a briguinha contra o governo federal e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Assim como vossas excelências, governadores de estado, prefeitos das cidades foram eleitos democraticamente pelo voto popular, o presidente Bolsonaro também. O homem teve mais de 57 milhões de votos. E se tivesse eleição hoje, dia 17 de abril de 2020, se houvesse eleição hoje, era provável que Bolsonaro tivesse, no mínimo, uns 60 ou mais milhões de votos dos brasileiros. Está sendo público e notório a orquestração dos governadores, dos prefeitos, aproveitando carona no corona. É a carona no coronavírus, no Covid-19, para quebrar o Brasil e viabilizar a gestão Jair Messias Bolsonaro. Do mesmo jeito agem de comum acordo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, engavetando, fazer caducar, vencer as matérias, os projetos de lei, as medidas provisórias enviadas para o Bolsonaro. Quer um exemplo? Vou dar só um exemplo. Só um exemplozinho para fundamentar, provar, comprovar que eu não sou de estar mentindo nem inventando. Carteira estudantil gratuita para todos os estudantes do Brasil. Por que não? Por que não? O que foi que o presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, fez? Engavetou, deixou caducar e perder a validade. E o estudante brasileiro vai ter que voltar a pagar a emissão da carteira estudantil de 25, 35 ou 40 reais. Dinheiro poderia servir para outra coisa para o estudante, para as famílias carentes. Esse é um pequenino exemplo. Pequenino exemplo. Agora, vamos dar exemplo lá no Senado. Agora, as medidas chamadas de contrato de trabalho verde e amarelo, estabelecendo contratos temporários de prestação de serviço
para alcançar mais jovens, para combater o desemprego. A Câmara até que aprovou, com muita dificuldade. Vai para o Senado já dá sinais de que Davi Alcolumbre não vai colocar em votação para aprovar o contrato de trabalho verde e amarelo. Quer dizer, senhoras, senhores, brasileiros, brasileiras, como dizia Zé Sarney, brasileiras e brasileiros, coloque a mão no consciência. Esse presidente da República, gostando ou não gostando dele, reconheçam, desde que ele tomou posse, foi a facada na campanha eleitoral, não conseguiram matar. O homem tomou posse pela misericórdia e a mão de Deus, e ele é grato a Deus por isso. E ele tem que ser mesmo, tem que reconhecer o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Mas esse homem constantemente sofre traições político-partidárias, puxadas de tapete, apunhaladas pelas costas, com chaves articulações contra. É boicotes, é conspirações, é articulações. Júnior Flor, meu irmão, Deus o abençoe, Pai do Senhor Jesus, para você, família, obrigado pela participação e presença em nossa live. Nunca na história do Brasil, desde descoberto, um presidente da República foi tão traído, tão acusado, sofreu tanta calúnia, injúria, difamação. Nunca foi tão boicotado, nunca conspiraram tanto, nunca chantagearam tanto. Nunca chantagearam tanto. Por que outros presidentes passaram por aí e tiveram cerca de 80% de aprovação ou mais no Ibope? Porque comprava parlamentares. Porque se instituiu mensalão, teve petrolão, e teve outros e outros E o Brasil chegou ao ponto que chegou. O Brasil vai no voto popular, no Estado Democrático de Direito, com mais de 57 milhões de votos. Repito, mais de 57 milhões de votos democráticos, populares. Elege. E não querem respeitar o mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro? Querem fazer todo tipo de articulação, Câmara Federal, Senado, STF, governadores, prefeitos, para derrubar um homem desse? Cite, aponte, mostre um escândalo, uma corrupção, um fato de barganha e negociata. Por isso que ele não presta. Por isso que ele é ruim, ele é mau, ele é perverso. Porque muitos, não todos, muitos, eu nasci, os dentes já estavam lá na Câmara Federal e no Senado, permanecem lá. E esse modelo, esse exemplo, é quase aqui também na Paraíba e em João Pessoa. Muitos deputados estaduais, vereadores, ó, eu tô careca e os caras estão lá ainda, se revezando nos cargos. Não todos, mas quantos não já participaram e não querem a volta da barganha, da negociata, da mamata e de cargos de ministério? Quando Bolsonaro assumiu o Brasil, tinha 39 ministérios. Repito, 39 ministros. Cada ministério com aquela infraestrutura, né? Para manter a máquina. Bolsonaro enxugou. Cortou para 22. São 22 ministros do presidente Bolsonaro, em sua totalidade, pode-se dizer, técnicos, pessoas que são da área, pessoas que entendem do assunto. Até o Mandetta, que saiu agora, ministro da Saúde, era um médico, ortopedista, mas era um médico. No Ministério da Economia, um economista, Paulo Guedes. No Ministério da Justiça, Sérgio Moro, juiz de carreira, juiz federal. Meus amados brasileiros e brasileiras, vamos abrir os olhos. O que bexiga quer presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, ou presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ou governadores e prefeitos do Brasil, se reunindo de conversinha de tititi, tchá, com representantes da China, com emissários da China. Comércio. Só tem a China de comércio no mundo, é para negociar? Só tem a China? Vamos abrir os olhos. A China é comunista. Como a Coreia do Norte, como a Venezuela, que está aí do jeito que está, como Cuba,
Olhemos para os exemplos de países, nações comunistas e o estado em que esse povo vive. E por falar em comunismo, aí ficam os brasileiros e brasileiras sendo repreendidos, reprimidos, até dentro de suas igrejas, dentro de seus lares, porque estão fazendo cultos. Gente, eu vou repetir para vocês antes de terminar a live. A quarentena, continuo dizendo, ela é insana, ela é ilegal e é inconstitucional. Porque fere o inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que estabelece a liberdade de locomoção, o direito do cidadão livremente ir e vir. E não é a decisão do STF que pode destruir isso, porque o STF é o guardião da Constituição Federal. Segundo, eles se declaram. Então, decreto estadual, decreto municipal, se sobrepor, ter mais autoridade e poder de que as decisões do presidente da República, de que a lei maior, a carta magna de uma nação, que é a sua Constituição Federal. Então, tudo é uma loucura, tudo é insanidade. Tudo é uma grande insanidade, uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. E aí alguns colegas policiais militares, guardas civis municipais, embarcaram, viajaram na maionese, em cumprir essas loucuras, porque a primeira lição que um militar aprende no quartel é: ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. Como algemar uma cidadã de bem numa praça, sozinha, solitária, num banquinho lá com sua garrafinha d'água, e chegar 3 guardas municipais, dar voz de prisão, algemar a mulher e sair arrastando, causando lesão corporal, causando danos, e infringindo o inciso 15 do artigo 5 da Constituição Federal. Como pode um decreto desse prefeito estar acima da Constituição Federal? Como pode um decreto de um estado qualquer dizer, fica em casa, não sai mesmo, não aprendo? Nas praias, gente. Gente, um detalhe. Praia é orla marítima. Orla marítima, isso é geografia, é faixa costeira, é a faixa litorânea. É a área de terra banhada pelos mares em nosso país. Essa faixa de terra não pertence a governador, não pertence a prefeito, pertence à nação. E qual é a jurisdição que cuida da faixa litorânea? É a União. Sabe o que é a União? É o governo federal. Aqui na Paraíba mesmo, aqui em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, eu vi e presenciei ações da DPU, Delegacia do Patrimônio da União, fazendo a retirada de restaurantes, barracas, bares, quiosques da areia da praia, que é uma área que pertence à União. E ninguém pode dar alvará de funcionamento, autorização ou deixar invadir a nossa praia. Não se pode. A praia é livre. A praia pertence à nação. É jurisdição Sérgio Telécio de Souza. Meu nome é amigo do pastor Telécio. Deus o abençoe, Pai do Senhor, meu irmão. Um abraço, bem-vindo à nossa live. A faixa de praia é a faixa litorânea, é a zona costeira. Ela é de jurisdição da União Federal. E quem é que fiscaliza? Quem é que pode fazer policiamento lá? Nem aeronáutica, nem exército, nem polícia, nem guarda municipal. É a Marinha do Brasil. É encarregada do patrulhamento marítimo, de embarcações, navios, lanchas, jet skis. Faz essa fiscalização, esse controle. E a faixa de praia pertencem à União, ao governo federal. Não é de domínio de estados nem municípios. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Duvido e odó, macaxeira, mocotó. Ok? Então, por isso que eu digo, aí chegaram guardas municipais, policiais, prendendo as pessoas, dando ordem de prisão na praia, as pessoas caminhando na praia, sem aglomeração nenhuma.
Uma senhora lá caminhando na praia, correndo. Outro senhor, outro cidadão lá, idoso. Aí chega a guarda municipal para dar ordem de prisão. Chega a polícia para algemar, para prender e jogar no camburão. Gente. Aí eu pergunto, onde se meteu a OAB? Onde se escondeu a Comissão de Direitos Humanos da OAB? Cadê as ONGs? Onde estão as ONGs? Organizações não governamentais que defendem os direitos, que protestavam contra o Bolsonaro, que Bolsonaro é ditador, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Onde foram parar? Todos esses militantes, todos esses movimentos sociais. Então vamos colocar a mão na consciência e ler. Lê, brasileiro. Lê, brasileiro. Lê, brasileiro. A partir de hoje, se você não puder comprar uma Constituição Federal, entra na internet, bota aí Constituição Federal. Baixa no teu computador. Lê constantemente. Se bem que agora a STF está tomando decisões a Lavantu, a Narie, a Bel Brasil. Não pode, senhores ministros. Os senhores são guardiões. Os senhores são os guardiões da Constituição. A Constituição Federal é a Carta Magna. Carta Magna. Legislação máxima de um país. Não pode. Não pode, por briguinhas políticas, partidárias, ideológicas, usarem de uma pandemia, de um pânico geral, que foi gerado, disseminado, instaurado, incitado, alimentado pela mídia 24 horas no juízo do povo, isolar o povo de forma, repito, insana, ilegal e inconstitucional. Entre Bolsonaro, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, o STF, os governadores, os prefeitos, a imprensa, eu fico com a Constituição Federal Cidadã Democrática Brasileira. É isso que eu defendo. Constituição. Senhores comandantes gerais de polícias militares em todo o Brasil. Senhores comandantes de guardas civis municipais de todo o Brasil. Forças Armadas. Todo e qualquer aparato de segurança nesse país. Nós não podemos descumprir, desconsiderar ou rasgar a Constituição. O que, lamentavelmente, a decisão insana, ilegal e inconstitucional do STF foi assim. Foi exatamente assim. Pegaram uma petição lá da OAB, que para muitos é puxadinho do PT. Eu não sei como é que o cara é presidente da OAB. E os próprios advogados vivem reclamando que parece que não tem eleição. É um ditador, mandado vitalício. Como é que é isso? Eu queria entender. Então você é advogado, você é advogada, vocês operadores do direito, honrem os seus diplomas de bacharéis em direito. Falem, usem as redes sociais. Senhores magistrados, juízes, promotores, usem a Constituição Federal. Não se calem diante de injustiças, diante de ilegalidades, diante de aberrações, anomalias que o Supremo Tribunal Federal está promovendo no Brasil. Começou com insegurança jurídica. Agora mergulhou de cabeça para baixo aí, anomalias e aberrações jurídicas. Como pode? Na vida militar eu aprendi que existe uma coisa chamada hierarquia e disciplina. Mas não é só na vida militar. Em todo e qualquer segmento da sociedade existe hierarquia e disciplina. Na nossa bandeira está lá estampado ordem e progresso. A ordem dos fatores é o presidente da República, governo federal, os governos estaduais, os senhores governadores, e os governos municipais, os senhores prefeitos. Está lá. Está lá na organização dos poderes. Os poderes federais, estaduais, municipais, o executivo, o legislativo, o judiciário. Está escrito. É Constituição, é história. Eu aprendi isso em OSPB,
Organização Social e Política Brasileira. E antes, amor à pátria, respeito às autoridades, respeito aos símbolos nacionais. Eu aprendi em EMC, Educação Moral e Cívica. Tive a Educação Moral e Cívica no, chamava ginásio, ensino fundamental, era de quinta a oitava, agora é de quinta ao nono ano. Tinha Educação Moral e Cívica. E no ensino médio tinha OSPB, Organização Social e Política Brasileira. E tá lá, os poderes são executivo, legislativo, judiciário. Os poderes são autônomos e independentes. E que devem se respeitar mutuamente. Não é? E as esferas de organização do poder é federal, estadual e municipal. Como pode o STF bagunçar tudo? Desmanchar tudo? Truncar tudo? Dizer que agora decreto de prefeito e de governador se sobrepõe a qualquer decreto federal do presidente da República. E o pior, o STF não só afrontou a presidência da República, não só feriu a autonomia, a independência e a imagem da presidência da República. Não estou falando do presidente, estou falando da presidência da República. O STF também promoveu o descalabro, a destruição na organização, nas legislações brasileiras. Repito, como pode um decreto municipal, um decreto estadual, não respeitar a Constituição Federal no seu artigo 5º, que fala dos direitos e das garantias dos cidadãos brasileiros, e no inciso 15. Veja aí, pesquisem. Inciso 15, artigo 5º da Constituição Federal. Direito livre ir e vir, locomoção. Em tempo de paz. Se houver estado de sítio, que está previsto lá no artigo 137 da Constituição, que diz o seguinte, ó, artigo 137, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, primeiro, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Segundo, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Vocês entenderam? Não houve decretação de estado de sítio no Brasil, previsto no artigo 137 da Constituição Federal. E mesmo assim, para haver decretação pelo presidente da República, convocado pelo presidente da República, o estado de sítio tem que ter aprovação do Congresso Nacional, da Câmara Federal e do Senado Federal, que compõe o Congresso Nacional. Artigo 137. Entenderam? Vamos aqui para finalizar, artigo 139. Artigo 139 da Constituição Federal Brasileira. Na vigência de estado de sítio, que não é o nosso caso, decretado, com fundamento no artigo 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Primeiro, obrigação de permanência em localidade determinada. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, do sigilo de comunicações, da prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião. Busca e apreensão em domicílio. Intervenção nas empresas de serviço público. E requisição de bens. Gente, então só em caso de estado de sítio, ou se for o caso, estado de guerra, convocado pelo presidente da República, aprovado pelo Congresso Nacional, que é composto de Câmara Federal e Senado Federal. Reúne Siqueira, obrigado pela sua participação. Só nesses casos é que pode o presidente da República
decretar o recolhimento das pessoas, o confinamento. Entenderam, meus santos? Entenderam que o STF fez tudo só para satisfazer a OAB, os governadores e prefeitos? Somente. Por que o STF não lê isso aqui? Por quê? E foi decisão unânime. Todos os ministros decidiram isso. Decidiram essa aberração, essa anomalia jurídica de colocar poderes em decretos municipais e estaduais de confinamento social, colocando a viseira, tapando os olhos para o inciso 15 do artigo 5 da Constituição Federal. Essa é a minha fundamentação legal, que até agora o STF não anulou, não. Acho que o STF não tem poderes para isso, não. Para anular e tornar sem efeito artigos da Constituição Federal. Porque se fizer isso, eu pergunto, e pode o STF legislar? O papel do STF é julgar e não legislar. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Poder executivo não já diz, executa. Poder legislativo, o nome diz, legisla, cria leis. E o poder judiciário julga aqueles que infringirem, não cumprirem as leis. Não pode um invadir o outro. O que está havendo é usurpação de poderes, usurpação de prerrogativas de um poder no outro. De um poder no outro. E o quadro está aí desenhado. Poderes estão se aliando para destruir um dos poderes. Trocando em miúdos, Câmara Federal, na pessoa do deputado Rodrigo Maia, Senado Federal, na pessoa do senador Davi Alcolumbre, e o STF. Tudo na mesma sintonia. Lamentavelmente. Sem empatia, sem solidariedade com o povo brasileiro, com a situação do brasileiro e com o presidente da República, que foi esfaqueado e é diuturnamente, manhã, tarde, noite e madrugada, 24 horas por dia, 365 dias do ano. Esse homem é caluniado, difamado e injuriado. O Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o presidente, até hoje não se sabe quem foi o mandante do crime. E seu celular, a pedido da OAB, desta OAB aí, teve impedimento de rastrear o celular do esfaqueador Adélio Bispo de Oliveira. Durma-se com um barulho desse no Brasil. Repito, durma-se com um barulho desse no Brasil. É complicado, a situação é delicada. Coloquem-se no lugar do presidente Jair Messias Bolsonaro. Coloquem-se. Sinta na pele o que esse homem tem vivido, tem sofrido ao longo desse período, desde que tomou posse, né, em início de 2019. Então, meus amados, brasileiros, é momento de darmos as mãos. É momento de darmos as mãos. Usem luvas para não proliferar o Covid-19, coronavírus made in China comunista. Não gosto não que falem isso, né? Mas veio de onde? Se veio do Nordeste brasileiro? Se veio de São Paulo? Veio do Rio de Janeiro? Se veio aqui do nosso Los Hermanos, Argentina? Esse vírus veio lá dos Yankees, dos Estados Unidos? Nananinaná. Esse vírus tem RG, tem CPF e tem DNA, para não dizer RNA. Então, ao povo de Deus, eu peço, orem. Orem enquanto podemos. Enquanto eles deixam. Porque eles estão fazendo de tudo para vender as terras do Brasil para a China, para vender as empresas do Brasil para a China, né? E por aí vai. E a gente sabe essa história, pesquisa na internet. Como a China comunista, como Cuba, como Venezuela, como Coreia do Norte, trata religiosos, trata cristãos, trata católicos, evangélicos. Pesquisem. Lê, brasileiro, pesquisa. Você sabe o que é comunismo? O que os partidos vermelhos defendem aqui no Brasil? Né?
Bom, vamos ficando por aqui. A live está muito estendida já, chegando a 58 minutos. Quero agradecer a todos. Edmir Oliveira, Zé Marcos, Júlio Flor, Ricardo Santos e tantos outros, que lamentavelmente não deu para mim acompanhar aqui as presenças. Mas dizer para os senhores, finalizando, que eu defendo o isolamento social, sim. Eu defendo o isolamento social vertical. Já estou praticamente no grupo de risco. Estou com 59 anos. Já estou com um pezinho aí caminhando para 60. E quero, devo e vou voltar às ruas, praças, avenidas e às minhas atividades fora de casa. Tomando as devidas medidas de precaução. Uso de luva. Constantemente lavando as mãos ao chegar em qualquer ambiente, ao sair, ao chegar em casa, ao sair. Uso de álcool gel no veículo, ou em casa mesmo, ou em qualquer ambiente. Repartição, empresa, escola, deve ter sim o álcool gel 70. Máscara de proteção bucofacial. De tecido, baratinha, artesanal, né? Foi adquirida a R$5, ok? E uma novidade que minha amada esposa me presenteou hoje. Uma máscara de proteção visofacial, que é com folha de acetato, que é esse plástico. Para os que estão no grupo de risco, idosos, diabéticos, hipertensos, imunodeficientes, hemofílicos e outros, esses sim, fiquem em casa. Mas para os demais, os que têm abaixo de 60 anos, os que estão com a imunidade sem problemas, tomando-se todas essas medidas de precauções e segurança sanitária. Constante lavagem das mãos. Uso de álcool gel na proporção 70. Podemos e devemos sim colocar em prática o isolamento social vertical. Deixando em casa somente aqueles que estão no grupo de risco. Mas todos, os que ficam em casa, os que estão na rua, no trabalho, na escola, no campo, em qualquer canto, procurar ao máximo adotar as medidas de profilaxia, de segurança sanitária, de higiene, para evitar não só a transmissão do Covid-19, coronavírus made in, feito na China comunista, mas também os demais que estão nas suas atividades, para evitar outros e outros vírus, germes e bactérias. Muito obrigado a todos. Edmir Oliveira chegando também em nossa live. 1 hora. Vamos encerrando por aqui, foi bastante longa. Mais uma vez, parabéns aos nossos índios brasileiros, porque 19 de abril é o dia do índio brasileiro, e 19 de abril é o dia da Rainha das Armas, Infantaria do Brasil. Tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana, e eu espero que os senhores governadores, prefeitos, cidadãos brasileiros, orem, rezem, peçam a Deus, intercedam, põe a mão na consciência e vamos sim adotar o isolamento vertical. Deixe em casa, confina, fique em casa, quem está no grupo de risco, mas quem tem saúde boa, como por exemplo, aí na rua, policiais, bombeiros, guardas municipais, garis coletando nosso lixo, dia sim, dia não, né? Farmácias, postos de combustíveis, supermercados, algumas feirinhas está funcionando. Por que não? Gradualmente, de forma organizada, com distanciamento social de mínimo de 2 metros, não retomar a vida, para não quebrar o Brasil. Ok? Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Deus acima de tudo e de todos. Brasil, eu te amo.
minha pátria querida. Até a nossa próxima live.